Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, o vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Meus irmãos, nesses últimos dias nós somos bombardeados pela mídia, campanhas publicitárias, ao Dia dos Pais. Infelizmente, a motivação da homenagem não é o pai, sim o comércio. O ato de compra e venda que está em foco. E como Igreja de Jesus Cristo, nós nos diferenciamos dessa lógica. Portanto, gostaria de aproveitar esse segundo domingo de agosto para homenagear verdadeiramente os nossos pais. E faço isso convidando os irmãos a refletir nesse texto que nós lemos, de Jairo, da cura da filha de Jairo. Nessa história nós vemos um pai que se dedica ao ministério paterno, ou seja, ele assume uma paternidade responsável, ele assume o dever de pai. Ele vai em busca daquilo que a sua filha mais necessita, que é a cura. E o importante se destacar é o quê? Que ele vai no lugar certo. Ele não procura em qualquer lugar. Ele vai aos pés de Jesus procurar a cura para sua filha. Jairo faz o melhor investimento na vida da sua filha. Esforça-se para levá-la a uma experiência com Jesus. Pergunto para os irmãos, para os pais: será que temos feito esse investimento? Será que temos investido corretamente na vida dos nossos filhos? Muitas vezes achamos que temos feito o melhor para os nossos filhos,
colocamos eles nas melhores escolas, matriculamos eles aula de violão, aula de inglês, aula de outras coisas. Mas alguns pais não reconhecem que o melhor investimento que podem dar para os seus filhos é uma experiência com Jesus Cristo. Por reconhecer Jairo como um pai exemplar, é que gostaria de apresentá-lo a vocês, fazendo alguns destaques sobre a sua pessoa. A história de Jairo é contada apenas nos evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Nós não temos mais detalhes sobre a vida dele. É apenas narrada nos evangelhos. Que ele é um líder. Ele é líder da sinagoga, ele é o chefe da sinagoga, na região do Mar da Galileia. Portanto, quem que ele é? Um homem cheio de responsabilidades, com muitas responsabilidades. Era responsável não só pelo cuidado da sinagoga, do prédio, né, do edifício, bem como pelas leituras, pela liturgia. Ele era o responsável por aquela parte. Muitos de vocês, pais, mães, que são pais também, são líderes nas empresas, líderes nas igrejas, líderes onde vocês estão. E muitas vezes vocês têm sido líder só nesse lugar. E muitas vezes seu filho tem visto só você de longe. Tem visto você muito pouco. Jairo é um líder que se dedicou a cuidar da sua filha. Ele é desprendido, pois ele deixou seus afazeres para investir tempo na cura da sua filha. Muitas vezes nós pais temos que valorizar os nossos filhos, temos que nos desprender, muitas vezes dos bens materiais. Tem pais que só estão correndo atrás do dinheiro, e aí quando o filho reclama alguma coisa, o pai dá presente, mas nunca está presente. Existem pais que dão presente, mas nunca estão presentes. Terceiro destaque, ele é persistente. O texto nos diz que insistentemente Jairo falou com Jesus. Não foi só uma vez só, ele insistentemente disse para Jesus: vai curar minha filha, impõe a mão sobre ela, ela ficará curada. Ele insistiu com Jesus, para que fosse à sua casa ver sua filha, que estava gravemente enferma. Nós temos sido persistentes em levar nossos filhos, em ter uma experiência com Deus? Como que tem sido a nossa vida de pais cristãos? Ou a gente chega lá e começa a reclamar: hoje não estava bom, hoje o louvor não foi bom, hoje não gostei da percussão, hoje eu não gostei disso. O que você tem levado para os seus filhos que não são cristãos? Você tem levado-os a ter uma experiência de Jesus, ou tem mostrado que o templo, o lugar onde nós nos reunimos para adorá-lo, é um lugar que só tem defeito, só tem coisas ruins? Jairo foi persistente para levar sua filha a ter uma experiência com Jesus. Ele queria a pessoa certa para a cura da sua filha e procurou Jesus. Ele é sábio também, pois foi em busca da solução certa. Jesus era o único que poderia o quê? Reverter o quadro daquela menina, naquela situação. Nós temos muitas pessoas enfermas dentro da nossa igreja. Nós oramos por algumas delas apenas. Todas procuram os recursos médicos. Será que lembram às vezes de orar, pedir para Jesus? Nós temos que, além de usar os recursos que estão à disposição de nós, procurar Jesus, pedir a Ele em oração. Jesus não é só o Jesus da salvação, é um Deus que cura. Ele não é só aquele que promete a ressurreição, Ele é um Deus que cura também. E nós temos provas disso dentro da nossa igreja. Nós já vimos pessoas. Ele continua fazendo milagres, não como nós vemos na televisão, ou como nós temos visto e ouvido aí em algumas denominações,
Mas nós temos visto e vivenciado experiências com Deus, pessoas que têm experimentado Deus dentro das suas próprias casas, onde Deus tem curado também. Nós temos que levar os nossos filhos a ser curado. Você pode dizer assim, mas meu filho não tem nada, está bem, casou, está firme, está morando bem, está ganhando bem, está trabalhando bem. Talvez o único defeito que ele tem ainda é o pecado. Ele precisa ser curado do pecado. Nós precisamos levar os nossos filhos. O único capaz de curar o pecado é Cristo. Ele é o único. Jairo também foi paciente, né? Nós lemos aqui no texto que enquanto Jesus caminhava junto com Jairo, a multidão acompanhava, de repente uma mulher toca ele. Imagina você num hospital, sua filha prestes a morrer, você, doutor, eu preciso de você agora, estou indo. E o doutor vai te acompanhando no corredor. De repente, alguém gruda esse médico para e atende aquela pessoa. Será que você teria a mesma paciência que Jairo teve? Será que você teria essa disponibilidade de esperar? Talvez a resposta das suas orações não vai vir de imediato, não vai ser hoje, agora. Saiba esperar com paciência. Saiba receber a resposta de Jesus. Ele nunca vai nos abandonar. Ele vai nos acompanhar. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse isso para nós. Enquanto estavam a caminho, Jesus, ele foi interrompido, essa mulher, e ele presenciou a cura de outra pessoa, enquanto aguardava a cura da sua própria filha. Coloque-se na situação de Jairo. Contudo, ele é um homem de grande fé. Por quê? Ao receber a notícia que a filha havia falecido, uma constatação real, ele preferiu crer em Jesus, pois o mestre lhe disse, não temas, somente crê. Somente crê. E ele creu. Jesus exigiu de Jairo um grande teste de fé. E muitas vezes ele tem feito isso com as nossas vidas, com as nossas famílias. E nós, muitas vezes, temos esquecido de crer somente, de confiar somente. Nós temos esquecido e queremos resolver com as próprias mãos. Queremos, Deus está demorando muito para responder minha oração, eu vou lá, vou tomar uma providência, vou fazer. E isso demonstra uma falta de confiança, uma falta de fé. Jairo é um homem que, apesar de suas muitas atividades e responsabilidades, investe tempo no seu ministério paterno. Um homem como muitos de vocês hoje, mas um homem que investiu tempo para seu filho. Gostaria de ilustrar o ato de se investir nesse ministério paterno, citando uma experiência do reformador Martim Lutero. Martim Lutero escreveu uma carta para o seu filho, Hans Lutero, de 6 anos. E na carta diz assim, graça e paz em Cristo, meu querido filhinho. Eu me alegro que tu estudas bastante e és aplicado em tuas orações. Faça isso, meu filhinho, e quando eu chegar em casa eu trarei uma moeda. Eu sei de um lindo e divertido jardim. Ali entram muitas crianças. Elas estão vestidas com roupas douradas e colhem maçãs, peras, cerejas, ameixas, pêssegos. E elas cantam e correm e pulam de alegria. E lá tem pequenos cavalos com relhos de ouro e selim de prata. Então Lutero disse, querido Senhor, eu também tenho um filho que se chama Hans Lutero. Ele também poderia vir para esse jardim onde tem essas lindas frutas, ele também poderia montar nesse lindo cavalinho e brincar com essas crianças? O homem falou, ele gosta de orar, de estudar e crer. Então ele pode vir para esse jardim. Ele e seus amigos, Filipe, Jonas, também podem vir. E quando vierem, eles podem assoviar, tocar
E há também lugar preparado para brincar, para pular, e tudo que eles gostam de fazer. Ah, Senhor, eu vou correndo escrever para o meu filhinho, para ele ser um praticante na oração e perseverante nos estudos e ter fé. Por isso, meu filhinho Hans, estude, ore e seja abençoado por Deus. E diga também a Filipe e Jonas, para que eles também orem e estudem. Seja abençoado por Deus Todo-Poderoso e Ele te guarde. Dê um beijo aos de casa. Teu querido pai, Martinho Lutero. Meus irmãos, o que mais me chamou a atenção foi a grande preocupação de Lutero com o quê? Com a formação educacional e religiosa do seu filho. Ele se preocupou com isso. Nós, pais cristãos, tem que ser um dever nosso essa preocupação com a educação normal e religiosa, principalmente a religiosa dos nossos filhos. Nós temos que ter esse cuidado. Isso envolve leitura de Bíblia dentro de casa, oração junto com os filhos, um momento daquele cultinho no lar. Cultinho no lar não é para você pregar 1 hora para o seu filho, não, para ele nunca mais querer sentar lá na mesa com vocês, não. O cultinho no lar é para você criar o hábito, comunhão, de ler a Bíblia e fazer oração com ele. Um momento que seja simples, mas que seu filho esteja aprendendo, ouvindo, amadurecendo, sendo educado. Ele foi um pai que teve uma visão da necessidade, do empenho, para que seu filho fosse alcançado pela graça que ele pregava durante a Reforma Protestante. Esse foi Lutero. E apesar de estar envolvido na realização de um grande movimento, que foi a Reforma Protestante, ele não esqueceu de investir tempo no seu filho. Então não importa o tamanho do seu trabalho, não importa a responsabilidade que você tem, invista no seu filho. Esteja presente nos momentos principais da vida dele. Não fala, não deu tempo, filho, não consegui sair do trabalho. Esteja lá. Seu filho é muito mais importante. Ele é muito mais importante. Seguindo o exemplo de Jairo, meus irmãos, tanto Jairo quanto Martinho Lutero eram homens muito ocupados. Apesar disso, investiram tempo ministrando a seus filhos. Jairo e os discípulos talvez achassem que Jesus estivesse sido negligente, porque Jairo já havia falado com Jesus insistentemente, e Jesus parou para curar, para atender outra pessoa, e depois ele quis saber quem era a pessoa que ele havia curado. Para nós que lemos a história toda, a gente sabe o que acontecia no final. Agora imagine para Jairo, com a filha prestes a morrer, vai falar, esse Jesus tá nem aí comigo. Muitas vezes eu vejo cristãos falando, Deus me abandonou, olha o estado que está a minha família, olha o estado que está a minha casa. Muitas vezes esse é o sentimento do cristão, que Deus está negligenciando você. Mas nós sabemos já o final da história também. Nós já sabemos o que Jesus prometeu para todos nós. Nós sabemos que Jesus Cristo prometeu para todos aqueles que creem. Ele prometeu a vida eterna. Ele prometeu não só curar, mas ressuscitar. Ele prometeu a ressurreição após a morte. As histórias desses homens, meus irmãos, são um grande desafio para nós hoje. Cada pai deve se empenhar na formação plena de seus filhos, não só lhe sustentando materialmente, não, mas sobretudo investindo na sua vida cristã, apresentando-lhes Jesus. Deus confiou os filhos para que os pais formem da melhor maneira possível. E nesse Dia dos Pais, eu homenageio a todos os pais, deixando essa breve palavra de desafio. Se parece que Deus está demorando em responder o seu pedido, lembre-se que pode haver algo que você ignora, que foi o caso de Jairo. Jairo não sabia que ele e os discípulos talvez não soubessem do que Jesus poderia fazer.
Se você acha, está com esse sentimento, talvez tenha algo que você ignora sobre Deus. Tem algo que você não sabe ainda sobre Deus. Mas lembre-se da resposta que Cristo deu a Jairo. Apenas confie. Apenas confie. Investamos tempo, meus irmãos, no ministério paterno, cuidando bem dos nossos filhos. Se eles forem mais velhos, intercedamos por ele. Se criança ou adolescente, eduquemo-nos na lei do Senhor. E que Deus nos dê força e nos abençoe para que nós consigamos fazer isso. Amém, meus irmãos.